Eu sou o Sérgio, da Fossa Tati, para que ele possa apresentar a empresa. Alô, bom dia pessoal, tudo bem? Eu vou tentar ser bastante breve, né, até para agilizar o almoço de vocês, e vou tentar fazer valer a pena também vocês estarem aqui conhecendo um pouquinho mais do trabalho que a gente desenvolve. Meu nome é Sérgio Yamada, né, eu represento a Biotecnal. A Biotecnal é uma empresa de biotecnologia, é uma empresa que trabalha com pesquisa e inovação. Né, eu estou aqui com o Pedro, né, e com a Larissa, né, que representam também a empresa. Passar aqui no mouse, né? Beleza. Então tá, eu vou falar a respeito de um produto, de um problema que normalmente a maioria dos síndicos tem, que é a questão do mau cheiro da caixa de gordura, né, e eventualmente problemas com a fossa séptica, a caixa séptica que vocês têm lá no condomínio, né, que é um problema bastante complicado de resolver, né, e que a gente tem uma solução bem bacana. Né. Antes de falar do produto, né, que é um produto ecologicamente correto, porque ele usa bactérias no lugar de produtos químicos, né, eu vou falar um pouquinho da Biotecnal, que é a empresa que produz o Fossa Tati, para vocês entenderem, né, porque fica fácil conhecendo a empresa e entender o produto. A Biotecnal, ela não é uma indústria que fabrica produtos para vender, né, ela é uma empresa de ciência e tecnologia contratada para resolver problemas sanitários. Né, problemas sanitários para animais em ambientes de confinamento, que é o gado, que é o frango, né, que é o porco e o peixe. Né? Então, todos eles, o que eles têm em comum? Todos eles nascem, vivem e morrem em cima das próprias fezes. E nós consumimos a carne desses animais. Né? Então, é um ambiente extremamente insalubre para os próprios animais, e com o risco de termos problemas também de saúde. Né? Então, a Biotecnal, ela harmoniza esse ambiente, torna esse ambiente salutar para esses animais, né? Resolvendo também esse problema para a gente. Né? Então, se a Biotecnal ela consegue resolver o problema sanitário desses locais, imagina se ela não vai conseguir resolver o problema numa cozinha, né, num banheiro, ou de repente numa caixa de gordura ou numa caixa séptica. Então, dali veio todo o know-how que a Biotecnal tem, né, para resolver esse tipo de problema. E por se tratar de alimento, né, a gente trabalha com uma série de regulamentações. Né? Então, além das regulamentações da Vigilância Sanitária, Anvisa, Ministério da Saúde, MAPA e tal, a gente foi atrás também da ISO 9001, que garante que o produto tem qualidade e padrão internacional. Ou seja, a gente consegue replicar essa qualidade, né, independente de qualquer situação. E nós fomos também atrás da ISO 14001, que garante que a gente está em conformidade com todas as normas internacionais de gestão ambiental. Então não basta você ter um produto ecologicamente correto, a empresa tem que ser ecologicamente correta também. Né? E com o lançamento do produto em 2020, que coincidiu com a pandemia, né? Nós lançamos em janeiro de 2020, a pandemia aconteceu em março, né? Surgiu a necessidade do atendimento ao consumidor, que no caso seriam vocês, né? Com condomínios, hotéis e assim por diante. Né? A Biotecnal, ela não é uma empresa muito conhecida, né? Acredito que vocês devem estar ouvindo falar dela apenas hoje,
mas os nossos clientes são. Né? Então, hoje nós atendemos a BRF, nós atendemos a JBS, a Lara Alimentos, a Frimeza, a Rede Madeiro, a Copacol, Celare, Globo Aves e mais recentemente a Mendelez, né? E também a gente fechou agora recentemente também com a Isso, Cacau Show e Dori Alimentos. Então são grandes empresas, né? A BRF é uma das mais exigentes empresas que tem no mercado. Ela tem uma exigência de qualidade de em torno de 97%. E se você baixar desse nível de qualidade, você deixa de fornecer para eles. E a gente atende eles há 14 anos sem incidência. Né? Então, esses caras aqui, eles foram os beta testers, né? Do produto que a gente está apresentando. E das pessoas que já compraram o produto Fossatrat, né? Que tem esse papel de harmonizar ambientes, 98% das pessoas que foram consultadas através do Google, não é uma informação interna nossa, do sistema nosso, é uma pesquisa feita pelo Google, 98% se dizem satisfeitos. Então, é uma validação de mercado muito bacana, né? Nem Jesus foi unanimidade, né? Então, 98% acho que está muito bom. Né? E agora a gente pode falar um pouquinho do produto, né? Para vocês entenderem o que é e que problema que ele pode ajudar a resolver no condomínio de vocês ou no hotel de vocês, né? Tem alguém de hotelaria aí? Não? A maioria, acho que totalidade é de condomínio, né? Então vamos lá. O que é o Fossatrat, então? Ele é um produto de limpeza que, ao invés de utilizar produtos químicos, usa bactérias. Então as bactérias, elas vão fazer esse papel. E elas são especializadas na decomposição e eliminação de restos de gordura, proteína, vegetais, derivados de leite e carboidrato. Esses 5 itens são praticamente 100% de tudo que a gente consome no dia a dia. É o que a gente come, é o que a gente bebe. Né? Então 100% do que a gente consome, essas bactérias elas consomem também. E isso não é pouca coisa, porque imagina o seguinte, nós temos um país tamanho continental, né? E nós temos, por exemplo, no Nordeste se consome muita farinha, lá no Sul se consome muita carne gordurosa, né? Aqui no litoral se consome muito peixe, então cada região tem um rejeito diferente. Então não basta você ter uma bactéria que come gordura, né? Você tem que ter várias bactérias que tratam qualquer tipo de rejeito, né? E o nosso atende 100% do que a gente se alimenta. Além disso, a gente coloca uma quantidade gigantesca de bactérias, né? Para vocês terem uma ideia, imaginem, por exemplo, aquela farinha que você coloca no feijão. 1 grama dessa farinha tem 125 milhões de bactérias. E cada bactéria ela é uma possível formadora de colônia, né? Então, é uma quantidade gigante. Uma medida do produto são 25 gramas. Em 25 gramas nós temos 3 bilhões e 125 milhões de bactérias. Isso seria equivalente a toda a população da China e da Europa juntas. Só para vocês terem uma dimensão do que é essa quantidade. Imagina 3 bilhões e 125 milhões de ursos dormindo e acordando morrendo de fome. Né? É o que acontece ali no encanamento da cozinha, que vai para a caixa de gordura e que vai lá para a fossa. Eles vão acordar morrendo de fome. Né? E aí eles vão descer ali no encanamento, vão se alimentar daquela sujeira, né? E vão deixar o encanamento, a caixa de gordura e a caixa séptica mais limpas. Né? Então é isso que as nossas bactérias fazem. O que é a nossa sujeira, para elas é alimento. E ela acaba resolvendo, inclusive ela tira o alimento das bactérias nocivas, porque as nossas bactérias não fazem mal para o ser humano. Né? Inclusive já teve gente que já comeu, né? Achando que era aveia. Né? Mas não tem problema. Se pet comer, não tem problema, não precisa nem levar para o veterinário. Tá? Ele vai de boa. O máximo que vai acontecer é quando sair, vai sair sem cheiro. Então vamos lá. Esse daqui é o formato do Fossatrat. Né? Ele vem em 3 embalagens, a gente está mudando esse ano, a gente deve mudar a embalagem. Ele vem em embalagem de 100 gramas, 250 e 500 gramas.
Né? 100 gramas seria mais para a dona de casa, né? Que ela vai usar, ela tem 4 doses, então ela vai usar uma vez por semana, tá? E vai manter sempre limpo. E olha só que bacana, a dona de casa que tem, por exemplo, quintal e tem fossa, né? Ela vai inclusive proteger a fossa dela de impermeabilizar, né? Ou seja, ela selar a fossa, que o pessoal fala, né? Que daí sela o fundo e depois começa a encher, né? E de 500 gramas, por exemplo, é para restaurantes, né? Para hotéis, para condomínios, né? Que precisa de um volume maior de produto, né? Até porque uma casa tem, por exemplo, 4 moradores, né? Um edifício tem 10, 20, 30 casas, né? Então a diferença é gritante, né? E o 250 gramas seria o meio termo. Como é que é o fosfatrate? Ele é uma farinha de trigo, né? E nessa farinha está incrustada as bactérias. Então a farinha ela serve como meio de transporte. Então quando você coloca, por exemplo, na pia da cozinha ou no vaso sanitário, ele tem uma colinha, ele vai grudando no encanamento, na caixa de gordura até chegar lá na fossa, né? E aí com a água eles despertam, porque a água ela serve só para despertar essas bactérias, e daí elas descem para comer, né? E se alimentar da sujeira. Onde que você aplica o produto? Né? Onde tiver cano, né? Instalações hidráulicas e sanitárias, em caixas de gordura que vem da cozinha, em caixas de passagem que vem do banheiro, em fossas sépticas e sumidouros, principalmente aqueles sumidouros ou fossas que já estão comprometidos, né? Que estão em fase de selagem, biodigestor, né? Que está substituindo as fossas atualmente. O biodigestor, para vocês terem uma ideia, leva 6 meses para formar a biota, para começar a fazer a biodigestão. Com o fosfatrate, esse processo de 6 meses leva 10 minutos. É só o tempo de ativar as bactérias. Então, o tempo de resposta do fosfatrate é muito grande. Filtros biológicos e tubulações. O fosfatrate, ele tem o registro da Anvisa, e isso é muito importante, porque existem produtos que se dizem biológicos, ou biotecnológicos, mas eles não têm o registro da Anvisa. O que significa o registro da Anvisa para um produto biotecnológico? Significa que tudo que está escrito ali está testado e comprovado pelos órgãos sanitários. Quando você não tem, tudo que está escrito ali pode ser uma grande mentira, né? Eventualmente, produtos que não têm o selo da Anvisa, eles apresentam assim: dispensado de registro na Anvisa. Não existe produto domiciliar dispensado de registro na Anvisa, tá? Então isso é uma informação muito importante. Vamos falar um pouquinho da aplicação. A aplicação ela é bem simples. Se for, por exemplo, numa residência, né, na residência, deixa eu falar da residência primeiro, né? Numa residência você vai pegar, por exemplo, dentro da embalagem, vocês receberam a embalagem aí, tem um medidorzinho. Nesse medidor, tem uma medida de 25 gramas que é a medida. Você vira na pia da cozinha e liga a torneira, deixa escorrer. Aí esse farelo ele vai grudando no encanamento até chegar na caixa de gordura e assim por diante, seguir o processo, né? E está aplicado, né? A água vai fazer com que as bactérias despertem e elas começam a agir. No banheiro você vai virar ali no vaso sanitário e vai dar descarga, está aplicado. Já está, digamos assim, está pronto. Então o processo de aplicação é bem simples, então você aplica toda semana. Por exemplo, no apartamento é assim que você aplica, tá? No condomínio você já vai aplicar um pouquinho diferente. Deixa eu falar um pouquinho do restaurante, depois a gente vai para o condomínio. Então o restaurante, qual que é a diferença do restaurante da casa da gente? Volume. Na casa da gente, uma casa com 4 pessoas, vai ter de 4 a 8 refeições no dia, correto? No restaurante você vai ter 100, 200, 400, 1000 refeições no dia. Então essa é a grande diferença, né? Porque a quantidade de rejeito que um restaurante gera é muito grande. E por uma questão de sanitária, os restaurantes eles são obrigados a fazer uma limpeza muito boa todo final de dia, né? Não pode ter restaurante sujo, né? Mas tem, né? E o que acontece? Você usa o que para fazer a limpeza? Produto químico. E esse produto químico ele é bactericida, então ele desativa bactérias também. Então, por isso, todos os dias você tem que fazer a reposição, né? Então, essa é uma informação importante, porque
o processo biológico ele é o único que realmente consegue resolver uma série de problemas. Nos edifícios tem duas formas de fazer. A maioria aqui eu acredito que seja síndico, e talvez um dos maiores problemas seja o acesso, né, aos apartamentos, né? Mas vamos lá, vamos considerar a primeira situação, que é a situação ideal. A situação ideal é quando você tem acesso aos apartamentos. Então você vai fazer a primeira aplicação no térreo, pega lá 3 medidas do medidor e 7,5 litros de água. Ah, tem que ser 7,5 litros, não, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15, não tem problema. A água é só para despertar as bactérias, né? E de repente para você dosar melhor a quantidade de pontos que você tem para aplicar, né? Vai distribuir em partes iguais nos ralos, nas pias, nos vasos sanitários lá do térreo. E daí, a segunda aplicação em as posteriores, no caso, por exemplo, de um prédio de 4 andares, você já vai para o 4º andar e aplica lá. Aplicou, está resolvido. Agora, se o prédio tem mais de 4 andares, você vai fazer de baixo para cima, a cada 3 andares. Por quê? Porque se você pega um prédio de 20 andares, por exemplo, e aplica lá em cima, e esse encanamento está todo comprometido, toda aquela sujeira vem e vai estourar em algum apartamento. Então, é um problema que, de repente, ninguém vai querer ver, né? Então, existe esse risco. Vai acontecer em 100% do caso? Não. Pode ter prédios que vão estar menos comprometidos. Então, daí, por isso que você vai até o terceiro, aplica, ele vai limpar do terceiro para baixo, depois você aplica no sexto, ele vai limpar do sexto até o terceiro, depois dali para baixo já está limpo, e assim por diante, até chegar no último lugar. Tá? Então, isso daqui é a situação ideal. Qual que é a situação não ideal, mas que ajuda a resolver o problema? Mas invariavelmente o síndico ele sempre fala, não, mas a gente tem uma dificuldade muito grande porque o dono do apartamento não está, ou a empregada não deixa porque o dono não permite, né? Então também ele não tem essa disponibilidade, né? Então pode acontecer dele não ter essa disponibilidade para poder fazer essa aplicação. Então nesse caso, o que a gente faz? A gente orienta ele a fazer a aplicação só no térreo, né? Porque daí é onde normalmente tem um problema. Vocês são de condomínio, vocês sabem que normalmente o problema está ali nos primeiros andares, no térreo ou no primeiro andar. Né? Então ali que normalmente é o problema, e ali que tem que ser realmente tratado. E como é que a gente faz esse cálculo? A gente calcula 7 gramas de fosfato por apartamento. Se for um predinho baixo de 4 andares, é 7 vezes 4, 280 gramas. Você aplica, mistura na água e aplica no local. Está resolvido. Ali na caixa de gordura. Beleza, mas eu tenho 2 caixas de gordura. Você vai pegar essas 200 gramas, 280 gramas, e vai dividir por 2. Eu tenho 4 caixas de gordura, divide por 4. Tá? É simples assim. Eu tenho 20 andares, 4 apartamentos por andar. Tá? Multiplica 7 gramas por 80 apartamentos. E faz a aplicação semanalmente. Então, o processo é muito simples, é muito fácil e extremamente eficaz. Mau cheiro é como se ele tirasse com a mão. É como se ele tirasse com a mão. Em 24 até 48 horas, vocês vão sentir uma diferença absurda no mau cheiro. Tá? Então, pode testar se vocês receberam, porque vocês não precisam acreditar em mim. A gente está mandando um pacotinho para vocês testarem. Testa, aplica no local mais mal cheiroso que vocês conhecerem. Tá? E volta lá para comprovar, tá bom? Hotéis, é a mesma coisa, daí a gente trabalha mais ali na caixa séptica, né? Então na caixa séptica você vai usar 200 gramas mensalmente a cada 1.000 litros de capacidade. Eu tenho uma caixa de 5.000 litros, multiplica por 5, né? Vai dar 1 quilo. Eu tenho uma caixa de 10.000 litros, né? É só fazer a multiplicação, cálculo simples também. Nos quartos dos hotéis, como é que eu faço? 7 gramas por apartamento. Você mistura em 2 litros de água, coloca 1 litro na privada, outro na pia do banheiro. Né? Simples assim, não tem complicação nenhuma. E garanto para vocês que no dia seguinte ele já não tem mais mau cheiro e ele vai resolver aquele problema de escoamento ruim, né? Normalmente o hotel tem esse problema, normalmente ele não escoa a água de forma ideal, ok? Aqui no Rio de Janeiro, né, a gente tem o nosso parceiro, o nosso distribuidor local, que é a Débora, que está ali, para levantar, né? Então a Débora ela atende aqui no estado do Rio de Janeiro, né, com a distribuição dela, e
caso vocês precisem ou tenham esse problema, eu acredito que a maioria deve ter esse tipo de problema, porque de cada 100 contatos, 50 são de síndicos desesperados com problema de mau cheiro, né? Então a gente tem realmente essa realidade, e a outra metade são ou donas de casa que estão com a fossa selada, ou são hotéis que estão com problema de mau cheiro na caixa séptica. Claro, por favor. Essa dinâmica aí de aplicação, né? Uhum. A gente estava até com um caso desse lá, que eu não fui ver como é que era, a primeira andar. E aí ela falou que estava todo mundo voltando, né, para casa da moça, e ela estava voltando. Só que metade do meio, cara. Assim, do meio da tubulação até a caixa de gordura estava desobstruído. Desobstruído tá certo. Isso, desculpa, que eu tô meio nervoso. Não tinha nada. Da metade da tubulação para a unidade dela, estava tudo tampado, não passava nada. Ela abria a torneira, voltava. Nesse caso, a aplicação tem que ser pela unidade dela, correto? Tem que ser pela unidade dela. Se a gente não tiver acesso no apartamento, como faz? Então, aí ela vai ter que aplicar, né? Porque o acesso do prédio, o prédio normalmente ele tem um canal central, né, que normalmente acompanha lá o elevador ou a escadaria, né? Então, essa daí é a responsabilidade do prédio. Agora, interno do apartamento dela, aí não vai ter jeito. Isso. Bom, eu acredito que sim. Acho que os advogados estão embora, né? Acho que seria por aí. Mas normalmente esse encanamento central digamos, o grande. Normalmente é por ali. É muito difícil dar problema num apartamento só. Agora, quando dá problema no apartamento, é algum problema interno na estrutura do encanamento. Pode ser algum problema no encanamento dessa pessoa, né? E aí teria que aplicar especificamente no apartamento. Tá? Então, agora no prédio, assim, é generalizado. Realmente tem uma problemática, né? E a gente sempre brinca numa situação ideal que todo mundo utilizasse fossa trátil, né? Enquanto tem bactéria viva, né? Então uma parte, por exemplo, iria para a rede de esgoto, se todo mundo tivesse esgoto. Então o primeiro tratamento de rede de esgoto seria na própria rede de esgoto, através das bactérias, né? E a maioria não sabe, mas a água que a gente bebe, o último tratamento antes da cloração é feito com bactérias, né? E na rede de esgoto, o último tratamento antes de ser lançada a água para os rios, também é feito com bactérias. Então, as bactérias elas já estão presentes em praticamente todo o nosso processo, só que a gente não utiliza isso na nossa casa hoje. Beleza? Deu meu tempo ali. Oi. Olha lá, a última. Eu só gostaria de esclarecer a quantidade de cálculo de medida, por exemplo, para o apartamento. Eu já estou doido para chegar em casa para testar. Opa. Já estou tenso. Só que assim, na proporção do apartamento, eu ainda fiquei com um pouco de dúvida do quanto usar de medida para, por exemplo, uma pia, para o sanitário. Escrita. Não, 25 gramas, tá, mas eu estou pensando assim, pô, 25 gramas, entendi que tem um alcance bem grande. E eu estou falando de uma pia. Eu vou usar as mesmas 25 gramas de uma pia inteira. Para uma residência, vamos pensar numa residência, 25 gramas. Você pode fazer o seguinte, você pode pegar esses 25 gramas e colocar. Se o problema do mau cheiro estiver só na pia, despeja ali, liga a torneira e deixa escorrer. Beleza, tá aplicado. Agora vamos supor, eu estou com um problema na pia e no banheiro. O que eu posso fazer? Eu posso colocar esses 25 gramas num balde, misturo, jogo metade na pia da cozinha e metade eu posso jogar no banheiro. O problema está muito sério. Aplica uma na pia e uma no banheiro. Tá? Ralo também. Se o ralo tiver com mau cheiro, é só. Aí, em vez de você aplicar direto, coloca num balde e daí divide em partes iguais. Beleza? Valeu. Obrigado.